Quem escapa do perigo vive a vida com outra intensidade. A frase é de Machado de Assis. Nesse caso, para os pais, o melhor verbo não seria escapar, mas evitar. Todos querem ver os filhos longe de situações ameaçadoras. De acordo com o programa SOS Crianças Desaparecidas, por ano, aproximadamente 70 menores desaparecem no estado do Rio de Janeiro. Em 8% dos casos, eles são levados por estranhos. Por isso, o tema desse programa é como ensinar seu filho a andar sozinho na rua. Nós vamos entender melhor que certos cuidados devem começar bem cedo. Então, fique ligado. Está no ar o Educa Ação. Os meus convidados de hoje são a primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, presidente da ONG Rio Solidário, Maria Lúcia Cautiero Horta Jardim, a ex-chefe de Polícia Civil, delegada, deputada Marta Rocha e o coordenador do SOS Crianças Desaparecidas, programa da Fundação para a Infância e Adolescência, Luiz Henrique Oliveira da Silva. Muito bem-vindos ao programa, prazer tê-los aqui no estúdio. Ensinar o menor a estar sozinho na rua é um processo que começa bem cedo com um conselho fundamental passado de geração para geração. Tomar cuidado com a aproximação de pessoas estranhas. Eu me inspirei num vídeo que foi divulgado na internet. Nele é feito um experimento social sobre crianças para saber se elas vão com estranhos. Eu reproduzi o teste aqui no Rio de Janeiro para ver como elas se comportam. A faixa etária foi ampliada de 4 até 10 anos de idade. Será que essas crianças brasileiras vão fazer diferente? Será que os mais velhos são mais atentos? Vamos conferir. Olá, com licença, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Então, eu estou fazendo um teste, reproduzindo um teste que foi feito fora do país, na internet, um que o rapaz chega com um cachorrinho e acaba levando a criança embora. Quantas vezes você fala para o seu filho para ele não ir com estranhos? Diversas vezes. A gente sempre passa essa orientação para ele. E ele tá por aqui? Tá sim. Quem é ele? É o garoto lá em cima do triângulo, em cima da pirâmide. Ah, tá certo. Eu posso fazer um teste com ele então semelhante, tem uma estagiária minha com um cachorrinho, se aproximar dele, ver se ele vai ou não? Pode. Vamos ver. Você acha que ele vai? Fazer. Eu acho. Ele tá naquela idade da adolescência que ele tenta ganhar mais liberdades, ele não sabe usar as liberdades direito. Vamos ver, eu acho que ele não vai. Meu nome é Evelyn, qual é o seu nome? Felipe, prazer, Felipe. Essa aqui é Vicky. Você gosta de cachorro? Pode vir, descer, ver de perto. Olha, eu tô com uma casinha ali dela, cheia de filhotinhos. Quer ir lá comigo ver rapidinho? Olha lá o Felipe, seu amiguinho. Dá oi pra ele, fala. Ela é muito quietinha, Felipe. Ela quase nem late, como pode? Foi? Ó, foi. Ah, tá. É linda essa raça, né? Felipe! Até onde que você ia com essa moça, Felipe? Uma casinha de cachorro. Aonde que você ia com ela? Uma casinha de cachorro. Que casinha é essa? Se ela estivesse mentindo pra você, como ela estava mentindo pra você. Ele viu o vídeo na internet, inclusive. Tá vendo? Ele viu, a gente morou no Canadá há um tempo, a gente falou, isso vai estar acontecendo no Canadá, mas pode acontecer aqui. E ele fez a mesma coisa. Olha ela, muito linda, né, Andressa? Vem, Vicky, vamos lá ver os filhotinhos. Onde você estava indo com a moça? Me espera, você nem sabe onde está. Olha o perigo. Olha o perigo. Pode olhar? Pode olhar. Dá a mão. Isso, vamos lá. Ele foi. Mas essa é uma ótima oportunidade para a gente ensinar para ele na prática que não pode ir com estranhos. Então, Denise, pronta para fazer o teste com as suas filhas? Pronta. Você sempre fala para elas não irem com estranhos? Sim, sempre orientando com relação a não aceitar nada de estranhos. Você tá vendo? Pode falar. Tô passada. Olha só. Olha o perigo. Dá a mão. De mão dada. E aí, qual é a sensação? Horrível. Horrível, né? Você acha que ela não vai então com a nossa estagiária? Eu acho que não. O pai dela é do bombeiro, né?
Então, lida muito com esse desaparecimento de crianças, né? Constante. Todo dia tem caso de desaparecimento. É muito engraçado que quando eles chegam na caixinha, não tem filhotinho nenhum. Viu? E aí, filho? E aí, Marininha? Quer ver os filhotinhos dela? São lindos, vamos lá. Dá a mão. Então, mesmo com medo de cachorro, mesmo você avisando, ele foi. Cheio de filhotinhos. São lindos, Felipe. Lindos, lindos mesmo. Você falou que ele não ia. Pra mim ele não ia. Vamos lá, rapidinho. Ah, eu vou ter que falar pra minha mãe primeiro. Vai ter que falar com a sua mãe primeiro? Mãe, eu posso ir lá ver os filhotinhos? Oh, meu Deus, que coisa linda! Você acabou de passar num teste. Ah, ele não vai. Mãe, eu vou com aquela moça ver os filhotinhos na sala cachorro. Vamos lá rapidinho. Olha, mais uma. Ali, ó, na casinha lá, tá vendo, azul? Vai falar com a sua mãe rapidinho? Mas vai ser rápido, Paulo Vitor. Eu vou ali com ela ver os cachorros. Opa, outro que veio falar com a mãe. Se o parquinho tivesse cheio, ele teria vindo até a mãe para pedir permissão? Então, gente, o que vocês acham? A gente não imagina que a criança vai ter a reação que ela tem, né? Por mais que eu acho que os pais orientem, o familiar oriente, uma avó que cria, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o risco é muito grande. O fato do parquinho estar mais vazio contribuiu, deputada, na sua opinião? Eu estava aqui atentamente observando e é tudo tão suave, né? A sensação que ficou nos pais é uma sensação de impotência. Mas não foi aquela coisa agressiva que a gente acha que acontece, né? Do carro preto parar na porta da escola, alguém forte, feio, sair, arrebatar a criança. Não, foi uma jovem, foi sereno, foi um contato, foi quase que uma sedução, né? Muito leve, né? A criança não se sentiu em perigo, porque exatamente é assim que é feita a abordagem da criança. A gente tem que ter muito para quando conversar com a criança, tem que saber veicular essa mensagem para a criança, que talvez essas crianças que acompanharam é porque não entenderam a mensagem, né? As que foram perguntar para sua mãe foram as que verdadeiramente entenderam a mensagem, que precisam de autorização, que efetivamente não devem acompanhar qualquer estranho em nenhuma situação, né? Talvez se estivesse mais cheio, e o que chama a atenção da gente, aí talvez você possa explicar até melhor, é que não houve nenhuma movimentação de quem está do lado de fora. Quer dizer, alguém entrou, pegou uma criança, ninguém fez qualquer sinal de perguntar, ei menino, onde você vai? Cadê sua mãe? Ninguém fez nada. Não, quer dizer, uma coisa de acolhimento, né? De acolhimento. Se aquela pessoa com aquele cachorro estivesse acolhendo a criança. Exatamente. Então, se não fosse algo, né, que estivesse sendo proposto para a gente analisar um fenômeno que pode acontecer no dia a dia, provavelmente nós não teríamos uma pista para investigar o desaparecimento dessa criança. O que é muito complicado esse tipo de investigação. Então, esse é um bom exercício para a gente fazer. Eu espero, assim, verdadeiramente que todo mundo que vai assistir o programa, que está assistindo, que possa efetivamente estar fazendo esse exercício na sua casa, porque o que passou foi o que a imagem que a Maria Lúcia colocou. Foi uma imagem de acolhimento e não uma imagem de perigo. E aí, para todos eles eu falei a mesma coisa. Olha, pode ser uma senhora, pode ser uma moça, como foi o caso. A pessoa que quer fazer alguma maldade, que está com alguma má intenção, ela não vai vir, garoto, vem aqui. Ela não vai vir assim, ela vai vir realmente com doçura, com sedução. Não é isso, Luiz? Eu fico aqui imaginando, né, um montão, acho que a delegada botou bem, a primeira-dama também alcançou bem essa forma de abordagem, como se chama atenção, chamou a atenção também dos familiares, quanto aquela passividade. Mas eu acho que, para mim, eu imagino tudo totalmente diferente. Eu acho que quando uma pessoa quer subtrair uma criança, ela tem vários aspectos de abordagem, pode ser numa praça, pode ser num shopping, numa porta de uma escola. E eu acho também, fico pensando também que por mais que os pais
trabalhem isso como cultura, ou os próprios professores da rede estadual e municipal, ainda é pouco. Eu acho que quando uma pessoa quer subtrair, seja uma pessoa adulta ou um adolescente subtrair uma outra criança, ou um próprio adolescente, é totalmente diferente do que eu imagino. Acho que a delegada conseguiu um pouco do aspecto da questão da... será que é assim, a abordagem é feita? Eu já começo a imaginar, pela nossa experiência de muitos anos, eu acho que a pessoa já sabe o nome da criança, já tem alguns dados precisos para esse tipo de abordagem, sabe-se que aquele momento é frágil, não tem uma câmera de segurança, sabe que naquele momento a criança ou quem está ao redor está no momento tranquilo. Então tem vários aspectos aí para se mostrar. Mas eu acho que a prevenção, eu acho que a sociedade tem que tomar conhecimento, sim, que existe desaparecimento enigmático. Claro. E sob o ponto de vista da criança, porque na verdade a gente estava querendo medir mais o ponto de vista da criança e não ensinar ninguém a abordar. Legal. Então a questão foi essa. Ela iria, tudo bem, se fosse uma pessoa até que já tivesse estudado, soubesse o nome dela, como mais ou menos o perfil da mãe, o perfil dela, como é que ela reagiria? E uma coisa que me surpreendeu muito, sinceramente, foram 2 crianças de 10 anos que foram com a Evelyn, com a nossa estagiária. Eu fiquei muito surpresa. Uma delas, inclusive, tinha visto o vídeo. E aí eu queria dar alguma dica além dessa que a deputada deu. Olha, presta atenção que vai ser com doçura, vai ser com sedução, né? Não vai ser uma coisa brusca, porque aí qualquer um sai correndo. Que outra dica a gente pode dar para essas crianças estarem mais atentas? No caso, uma criança de 10 anos que viu o vídeo. O que mais a gente pode fazer? Foi bem colocado por você. Vamos fazer um caso na prática real. Mariana Zengues aparece na porta da saída da Feira de São Cristóvão. O elemento que aborda a menina, ele sai batendo papo, nem segura pelo braço, né? E ele acaba levando a criança dali para lá. A gente não tem mais informação tanto da Mariana Zengue, tanto do autor, daquele senhor que levou a criança. Mas o que me chamou a atenção que esse vídeo passado, essa matéria passada na emissora, chamou a atenção das famílias, inclusive de uma menina que está desaparecida hoje, né? A família conversou com ela: tá vendo aí, minha filha, o que você faz nesse momento? Ah, mamãe, sai berrando, sai gritando. E depois de 2 semanas, após a emissão daquela matéria, a menina acaba desaparecendo. Luciene Torres está no nosso cartaz. Então, o que me chama a atenção, por mais que a gente conscientize, trabalhe essa relação de diálogo da verdade, que isso pode ocorrer, tem um momento que é frágil, tanto na criança, acho que bem colocado, por mais que ela tenha aquela cultura, já foi avisada, já foi explicada, mas o condutor, o autor desse tipo de crime, ele tem uma facilidade imensa, ele tem o poder da sedução, ele tem o elemento que se pega no contrapé, inclusive do próprio adulto, né? O adulto cai no 7-1 todos os dias, né? Mas o que a gente tem que observar é que é o momento de abordagem, por mais que a criança tenha consciência de que isso pode ocorrer, é importante trabalhar isso sempre, a prevenção de escola, família, FIA, Estado, a Assembleia, que tem que levantar esse tema também de discussão pela questão da segurança das nossas crianças, né? Mas eu acho que é importante dizer que esse autor aí, ele tem um elemento surpresa. Esse tipo de penal é muito... Aí a delegada pode aprofundar muito mais. Antes eu queria perguntar uma coisa para Maria Lúcia. Existe um projeto, ainda falando da prevenção desde cedo, um projeto de identificação de recém-nascidos? Esse projeto, ele surgiu até numa visita que eu fiz à FIA, tive a oportunidade de conhecer o Luiz, e perguntei, conversando com as pessoas, o que as pessoas diziam, qual trabalho elas desenvolviam. Aí o Luiz vai, para minha surpresa, e fala: eu cuido de desaparecimento de crianças. Eu levei um choque. Falei: como, né? Porque, graças a Deus, não está perto de mim um caso assim. Mas me despertou muito interesse e ver que ação nós poderíamos fazer, né? Nós, poder público, ali, eu me colocando como Estado. Aí eu falei: Luiz, você acha que a gente pode fazer o quê? Na realidade, eu abracei o projeto dele. Ele tinha em mente o que precisava fazer para criar esse projeto. O que eu fiz foi articular os órgãos governamentais e a gente conseguiu, então, realizar e implantar o projeto Novo Cidadão.
E esse projeto, de que forma fica mais fácil, em que ele vem contribuir e de que forma fica mais fácil localizar uma criança? O que ele vem agregar para a gente? Né, bem colocado pela professora Maria Lúcia. Estima-se 40 mil crianças aparecem no nosso país, né? Um número... Esse dado é muito interessante, porque isso é uma coisa que me chocou muito no dia da conversa lá com o Luiz. Que fosse uma criança desaparecida já seria um absurdo. Sim. Mas eu não me contive e perguntei ao Luiz, quantas desaparecem no Brasil por ano? Para mim ter uma ideia, 40 mil. Aí eu quase caí da cadeira, né? Falei, não, realmente é um problema nacional, né? Não é um problema local, é um problema nacional. A identificação dessas crianças já no nascimento é fundamental. Pela digital, por causa da digital. Aqui temos as fotos aqui das minhas crianças. Já no nascimento, terceiro mês de gestação já tem estudos já sinalizando que a impressão digital não sofre mais alterações. E parabéns pela iniciativa, parabéns para os dois. Uma pergunta, deputada. Até os 12 anos, se deixar a criança sozinha em casa é abandono, considerado abandono de incapaz. Com quantos anos a criança pode começar a ir para a rua? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas deixa eu só agregar um valor aqui, porque essa delegacia da pessoa desaparecida foi implantada agora na gestão do governador Pezão. Né? Tá hoje na cidade da polícia, é um ganho para a Polícia Civil, isso é um ganho para a segurança pública e recentemente nós acompanhamos aqui uma entrevista, né, da delegada, que é um programa de computador que, através da foto da menina que desaparece aos 10 anos, eu posso fazer uma projeção de como a menina, por exemplo, estará aos 18 anos. Então, não é só a delegacia pela delegacia, é a construção de estratégias que possam prever e construir, né, protocolos para que essa investigação não pare, cada vez mais investindo em tecnologia, né? Eu acho que isso tem que ser ressaltado aqui. É um ganho para a Polícia Civil na gestão agora do governador Pezão. A questão da idade, isso passa por uma decisão familiar. Eu, como delegada, não posso dizer para ninguém, guarde seus filhos até os 16 anos ou guarde seus filhos até os 14 anos, né? A lei era muito clara nisso, né? A lei, 12 anos, nós consideramos uma criança. Então, a criança que fica sozinha em casa, a mãe está praticando um crime. Mas também punir a mãe por punição também é muito simples. Mas aí a gente tem que ver outras coisas, né? A gente tem que ver a creche que essa mãe precisa. E aí eu quero aproveitar e agradecer a Maria Lúcia aqui o trabalho que ela faz na defesa das mulheres vítimas de violência com abrigo para as mulheres em situação de risco, porque cuidar da mulher vítima da violência é cuidar da família, e cuidar da família é cuidar da criança. Então, está todo esse contexto, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso, a gente tem que olhar que essa criança tem que estar na escola e tem uma responsabilidade da família também nessa história, né? Uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu tenho uma mãe de 85 anos e eu tenho um hábito que é almoçar todos os domingos com a minha mãe. E não raras vezes, nos melhores restaurantes que eu vejo um casal com seus filhos e a primeira coisa que se faz é pegar o tablet e dar para a criança para não importunar. Sim, a gente já discutiu isso aqui. Tecnologia para o bem ou para o mal? Ou para o mal. Então, na verdade, você não... Qual é a relação que esse pai tem com essa criança? Sim. Né? Que você não conversa mais, você não... Então, aí você diz assim, olha, meu filho, não vai com estranho, não. Olha, minha filha. E você não está... E essa sedução que ele colocou aqui é muito bom. É a mesma coisa da violência sexual. No primeiro momento, ele não vai passar, ele vai dizer, quem é você? Ah, eu sou Marta, filha do seu Horácio da padaria. Aí no dia seguinte ele vai dizer, olha, eu conheço seu pai. Ah, meu pai é amigo do seu pai. E é assim que eu vou estabelecendo. E se você não conversa com ele, e aí, filho, como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu dia? Encontrei o seu fulano que é seu amigo, vamos supor. Amigo, seu fulano. Você não vai saber, né? Então, na estratégia que ele diz que a pessoa que faz a abordagem à criança sabe da vida da criança, é preciso que o pai e a mãe saibam que vida essa criança está tendo. Permitiram que isso acontecesse. Permitiram que isso acontecesse. Até pela omissão. Até pela omissão. Então, na verdade, eu acho assim, que é muito simples, né?
a gente achar que o Estado é responsável por tudo. Claro. Né? Eu acho que a sociedade também tem que olhar um pouco para si, a mãe também tem que olhar um pouco para si. Né? Esse exemplo que ele deu aqui, eu não quero, longe de mim, tirar a responsabilidade da polícia. Eu sou policial, fui policial por muito tempo, e exercendo nem tampouco a responsabilidade do poder público, não é isso. Mas aí você vê assim, o que aquela menina, eu outro dia recebi uma pessoa que ela disse exatamente isso. Eu mandei a minha filha de 10 anos, às 11 horas da noite, comprar um cigarro na Birosca, perto da minha casa, porque era perto da minha casa. Né? E ninguém mais sabe, ninguém mais viu, e não tem uma câmera de imagem, não, entendeu? É nesse contexto que tem que ser um debate mais profundo. Eu acho que essa transferência de responsabilidade que a deputada conseguiu colocar, que na realidade eu pensei, eu não consegui colocar, essa transferência, é comum isso acontecer o dia a dia, né? Estamos falando naquela própria abordagem, ela está visualizando a pessoa que faz a abordagem, claro que estava combinada, aquela coisa toda, mas diariamente a gente vê a transferência de responsabilidade, praia, shopping, ao invés do condutor segurar pelas mãos, ele na realidade, ele diz que a criança tem que ir lá, que ele fica vigiando, né? A praia está superlotada quando ele volta, que também, eu esqueci de dizer, o desaparecimento temporário. A nossa cidade do Rio de Janeiro, litoral de praia superlotada, carnaval, réveillon, o que se perde de criança não está no gibi. Então é preciso também chamar a atenção do condutor, do responsável, que às vezes é o padrinho, o tio, que conduz uma criança erradamente. Olha, Luiz, eu já estou ficando repetitiva, mas eu não canso de dizer, processo de educação é envolvimento, não tem jeito. Você está falando de praia superlotada, eu lembrei do que uma mãe me disse durante esse teste. Olha, eu aprendi uma coisa fantástica, na praia, perdeu o seu filho, diz que o salva-vida que ensinou para ela. Vai sempre na direção contrária do sol, porque a criança ela não vai procurar os pais com o sol no rosto. Então, na direção contrária do sol. São pequenas dicas, assim, que os pais vão recebendo, que são super importantes e são fundamentais. Sem dúvida, a responsabilidade da família é muito grande. Por exemplo, em questão de trânsito, isso todo pai e toda mãe fala, atravessa na faixa de pedestres, respeita o sinal, se começar a sair de casa, né, trajetos em linha reta para ter poucas ruas para atravessar, antes de atravessar, faz contato visual com o motorista para ele ver que você está ali, porque tem muita gente que infelizmente avança o sinal, mas vou dar aqui para vocês uma novelinha que eu imaginei. A criança pega um ônibus, o ônibus quebra, poucos passageiros, eles descem, em vez de aguardar o outro ônibus chegar, cada um pega o seu ônibus ou outra condução porque está com pressa. O que a gente fala para uma criança? E aí já posso emendar com outras perguntas para vocês discutirem. Pegou um ônibus, aconteceu com meu irmão uma vez. Ele pegou o ônibus errado, ele confundiu um número, e ele pegou o ônibus errado. Aí pegou o ônibus errado. Que dicas que a gente pode ir dando para eles aprendendo a se virar sozinhos? Eu acho assim, eu sempre acho que a gente tem que ensinar os filhos da gente a procurar a polícia. A polícia é o guardião da sociedade, né? Então é o seguinte, eu estou perdida na rua, eu procuro o policial militar e digo, estou perdida na rua, né? Porque quando eu encontro uma velhinha perdida na rua, eu não fico com a velhinha até a hora de ir embora, até encontrar a família dela. A primeira coisa que eu faço é procurar o policial para entregar. Então a gente tem que criar relações de afeto e de confiança com a polícia. Fundamentalmente. Confiança. Quero dizer que mais de 50% são dados da Secretaria de Segurança. Mais de 50% das chamadas do 190 não são de natureza policial. Portanto, a Polícia Militar atende a fatos que ninguém está pronto para atender. E todo mundo vai para sua casa, mas um lugar que não tem portas e fica 24 horas aberto é uma delegacia de polícia. Então, está perdido, procura a polícia. Uma outra dica que eu dou dou sempre para as mulheres, eu agrego aqui, na hora de se sentir em perigo, grita fogo. Porque fogo, todo mundo vai abrir sua janela para ver o que está acontecendo. Socorro, não necessariamente. Essa dica é muito boa, hein, Dan? Ótima dica. Da mesma forma que essa coisa, eu vejo assim, os pais aqui no telefone, a criança andando sozinha ali, né? A calçada não é para andar encostada na parede, é para andar na beira da calçada. Claro, né? Que você não vai andar no meio da rua. Por quê? Porque próxima à calçada você tem como ter uma rota de fuga, né? Então eu acho assim, o ônibus enguiçou, você está sozinho, você procura um policial. Agora, a criança tem que ter o seu número de telefone da sua casa
na sua cabeça, né? Aí tem que ter o seu celular. Eu vejo assim, as pessoas abrem a bolsa no meio da rua, pegam o seu celular, dão o seu celular para a criança está com o celular que nem, né? Hoje em dia, a gente viveu sem celular a vida toda. Aí hoje em dia uma criança de 7 anos tem que ter um celular super moderno. Então tem que fazer essas adaptações, tem que ter o número da casa, você tem que saber sobretudo com quem seu filho está andando, aonde seu filho está. Fazer uma parte. Você está colocando coisas muito importantes. Infelizmente, nós temos hoje uma grande parte da sociedade que não tem pai e mãe formando as crianças. Eu acho que a grande dificuldade nossa até de superar tantas mazelas e tantas dificuldades, que nós, graças a Deus, tivemos essa formação. Mas o que você vê de criança na rua, sem pai, sem mãe, isso é um problema da nossa sociedade. Acho que é uma mazela que eu fico me perguntando, o que nós, então, mais uma vez, até como poder público, o que a gente pode fazer, né, Marta? Porque não tem nem essa mãe para orientar isso. Eu defendo a cultura da identificação, aquela coisa de, culturalmente, conforme se colocou, dia a dia, a família tem que trabalhar essas formas de diálogo, marcar um ponto, sair identificada, seja deficiente principalmente, né, que tem deficiência, seja de qualquer tipo de grau, identificar ela com nome, telefone, e aquela coisa também de entrar pela frente do ônibus e a criança entrar por trás, né? Isso você já viu ocorrer muitas, o ônibus acaba saindo com a mãe na frente, a criança ficou no ponto. Eu acho que a gente tem que ter todo um cuidado, criança, adolescente especial ou deficiência, temos que ter essa coisa humana e de família, essa coisa tem que ser trabalhado muito bem, e lembrando as escolas poderiam, os professores, né? Sim, a identificação é fundamental, né? Aconteceu algum problema, quem é essa criança? Quem é esse pré-adolescente? Uma perguntinha, eu estou com 1 minutinho para o final, mas eu preciso fazer. A criança, o pré-adolescente já está saindo na rua, percebeu uma pessoa suspeita se aproximando, que ainda não começou uma ameaça. Suspeita, o que ela faz? Ela deixa a pessoa se aproximar, ela encara a pessoa para dizer, olha, tô te vendo. Ela olha para lá como se não estivesse vendo. Ela fica na dela. O que fazer? Eu sei que é muito difícil dar receita de bolo nesse sentido, mas alguma dica? O que eu sugeriria é que ela atravessasse a rua para um lugar mais movimentado. Quanto mais movimentado você estiver, o lugar mais movimentado você estiver, menor vai ser a chance da abordagem, né? Se você está num lugar sozinha, é muito pior. Encarar para quê? Sim. Dizer, eu tô achando um espetáculo dela. Eu tô levando para mim. Encarar para quê? Tô te vendo, né? Tô te vendo aí daí. Tô te vendo para quê? Então eu acho assim, atravessa a rua, procura um lugar movimentado, né? Que eu acho. E outra coisa também que eu acho muito triste, às vezes as pessoas estão vendo que a outra pessoa vai ser vítima de um assalto, de um roubo, e todo mundo se omite. Ninguém. Aí ficam com medo. Se tiver um outro aqui atrás e me der um tiro, me der uma faca, sempre ficam com medo disso, né? Mas eu acho que a vida é em sociedade. Hoje, eu não quero interferir, não quero ajudar alguém que está sendo vítima de um crime contra o patrimônio. Amanhã pode ser meu sobrinho. Amanhã pode ser minha mãe. Então, eu acho que a gente tem que formar uma corrente do bem, né? Ótimo. Tem que formar uma corrente do bem, porque o bem vencerá. Tem que formar essa corrente do bem. Então, para quem está ouvindo aí, não vale a pena encarar. Desvia e procura um lugar movimentado. Se aproxima de outras pessoas e com certeza vai ter sucesso. Maravilha, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Voltem sempre. Eu quero terminar agradecendo a coragem e a generosidade dos pais que autorizaram a participação dos filhos no vídeo que eu produzi. Muito obrigada. Sem vocês, grande parte desse debate não teria ocorrido. O nosso programa já está no finalzinho e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreva para nós no educatvalerj@gmail.com. E fique ligado, juntinho com os créditos estão as fotos de algumas crianças desaparecidas. Se você tiver alguma informação, ligue para 2286-8337. E tem também um tchauzinho especial da estrela do programa de hoje. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.